Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma edição do Crocheti, a 14ª edição do Crocheti. Hoje a nossa convidada, ela é a Tânia Quinor. Ela foi artesã antes de ser advogada. Então, e ela tem uma longa história para nos contar desse mundo do artesanato, de empreender no mundo né, das tentativas de empreender e dos empreendimentos, eu poderia dizer assim, no mundo do artesanato. E por último, a última situação que nós temos é esse sonho de empreender que foi suspenso pelo isolamento social, né? Uma das coisas que a pandemia colocou na nossa vida, né? Dessas mudanças que a gente teve, que a gente tem e que estão durando essas mudanças, né? Essas alterações. Então, vamos conversar um pouco de tudo isso, conhecer um pouquinho da Tânia, um pouco mais, e contar para vocês como é que a gente se conheceu. Oi, mãe, Tânia. Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Então, vamos chamar a Tânia. E eu não lembro bem, mas foi a Tânia, eu acho que me achou. Oi. Oi, tudo bom? Tudo ótimo. E contigo? Tudo bem. Eu não lembro bem como é que foi isso de nós. Foi tu que me achou? Eu que te achei? Eu acho que tu que me achou na internet. Como é que foi isso? É que eu, E aí, eu, eu vi uma publicação tua com uma almofada de estrela em sim. tricô, que era um sonho que eu tinha de fazer, tecer essa almofada que eu já tinha visto na, na, em outras publicações, Aham, né? Fiz até um curso online com uma querida nossa, que é a Kátia Priscila, né? E sim. do Tricodé. E só que eu me embasbaquei ali, fiquei, me enrolei, não consegui terminar a bendita da almofada. Aí, quando eu estava montando a agenda de cursos ali para Aham. cada espaço, né? Eu disse, bah, vai ser agora que vai ter o curso da estrela. Curso da estrela. Ah, E aí legal. eu já frequentava lá a loja onde tu dava aula também, né? A Casa Hermosa, lá com o Casa Hermosa. Gabriel. Uhum. E aí eu disse, vou tentar, vou perguntar se ela quer dar uma aula, né? Que tive outras amigas também que deram aula lá. E tudo começou que esse espaço era o apartamento onde a minha mãe morava. Aham. E como a mãe faleceu em maio do ano passado, e ela gostava, ela fazia muito tricô e crochê, Uhum. fazia chales e ponchos e fazia enxovais para entregar na Santa Casa. Então, eu tenho Legal. assim um acervo de revistas assim infindável, né? Então, assim, vou disponibilizar o espaço para fazer reuniões entre amigas, né? Para esses chás, Uhum. assim, de comemoração. E também para termos cursos, para trocarmos ideias e conhecimentos, né? E, lamentavelmente, não durou muito tempo, porque nós abrimos, eu acho que foi em outubro do ano passado, Aham. aí fizemos algumas aulas até dezembro, aí veio o Natal, né? Aí vem janeiro e fevereiro, que as pessoas só pensam em praia, né? E quando eu estava pensando em montar a nova grade de cursos para recomeçar Agenda. para a agenda de 2020, né? Aí aconteceu tudo isso, aí não deu para Congelou, né? prosseguir, não deu para prosseguir.
Tu sa E, sim, sabe que eu lembro de tu me propor, de eu ver a minha agenda para ver possibilidades, né, de sim, novas oficinas ou curso, enfim. sim. E, e a minha agenda ficou bem lotada, mais do que eu esperava, assim. No final de fevereiro, assim, eu já estava, não sabia como administrar a minha agenda. E também, de repente, a minha agenda ficou, né, vazia, assim. Foi Sim, sim. complicado. Nós tivemos lá no espaço, tivemos aula de crochê tunisiano também com a Carmen Uhum. Sandoval, que eu conheci num grupo aqui do Tricotê, aqui em Porto Alegre. E tivemos alguns outros cursos também, mas ficou tudo em stand-by em função de que ninguém Da mais pode se pandemia. reunir. É. E fazer os cursos também online. Tu és uma corajosa. É um desafio. É um É um desafio desafio. porque a gente não é todo mundo que tem acesso à tecnologia, né? Uhum, E aí a tecnologia a gente tem muitas coisas aí, né? Ah, sim, o telefone, ou o computador, o, a internet, né? Ó, a sim. Lisandra tá Lisandra, dizendo que um tá com amor. saudade. Beijo, Lisandra. Então, assim, tem toda essa questão do acesso, de ter a tecnologia e de saber usar a tecnologia. Então, é um grande desafio por isso. E Sim, depois tem o saber estar em sala de aula online, que é um outro desafio, porque a conversa não flui da mesma forma, né? Tem que sim. cada um falar de cada vez um fala para todo mundo poder entender isso, né? Aí Não pode interagir entre as pessoas, né? por exemplo, se eu estou explicando para uma pessoa, todo mundo tem que ficar quieto. Sim, Que na sala, quando a aula era presencial, enquanto eu explicava para uma, as outras tinham uma conversa paralela ali que não atrapalha, né? sim, Ficavam de ladinho e tinham as suas outras conversas, porque a aula do crochê e do tricô não é só conteúdo, né? Assim, técnica. É sim. também esse encontro que acabam da amizade, né? De tudo isso. Então é um novo é aprender a usar esse espaço. Então ele está indo. E, e as aulas individuais, para quem quer mais explicação, mais atenção, Uhum, também estão acontecendo, né? Mas é sim. um desafio gigante. É aquilo que eu tinha te comentado, né? Eu sou artesã antes de ser advogada, porque a minha profissão oficial é de advogada, né? Artesã, eu comecei lá no tempo do colegial, lá do colégio, que eu fazia para as Aham, amigas, né? Fiz muito tricô à máquina, com o tempo da Lanofix, que fazia as sim. confecções, fazia as roupas para mim, aí as colegas gostavam e pediam também, aí eu fazia. Eu sou do tempo que a gente cobrava por novelo derrubado, né? Agora está todo mundo condenando o 3 por um, né? Mas é uma época Sim. que dava para cobrar assim, né? E todo mundo Aham. cobrava dessa forma. Até hoje muita gente cobra, né? É, Porque cada novelo derrubado tu fazia o teu preço ali, né? sim. E, e aí eu fiz muito para o colégio, depois muito na faculdade também, muitos colegas queriam, então aquilo era uma renda, né, na Sim. época. Aí depois eu fiz a carteirinha de artesã, aí eu já Aham. estava formada, nessa época eu já estava formada, mas como eu queria participar de feiras, Uhum. então, precisava ter a bendita da nota de circulação, né? A B1, Sim. B2, aquela, né? E aí eu fiz Até tinha te comentado que é uma coisa que é muito bom ter a carteira do artesão, e tem muitas das nossas amigas que
não sei se tem medo de fazer a prova, mas é tranquilo, cada um tem sua habilidade, né? Na minha carteira de artesã, eu tenho tricô, crochê e miçangas. Que aí eu fazia tear com Aham. miçangas, aqueles famosos chinelos bordados de Havaiana que se usou um tempo muito, né? Sim, muito. Foi uma É, febre, né? era uma febre. Dei aulas, dava aulas em casa também com isso. E teve uma época que as aulas, que foi um período que também deu esse tipo de problema financeiro, assim, que já, essas crises financeiras já ocorreram muitas, Vão né? e voltam, né? Vão e É, voltam. eu me lembro que na época as aulas de miçangas e de tear de miçangas me salvaram de muitas situações, assim, de Uhum. pagar a carne para botar na mesa, né? E, e aí a carteira de artesã é uma coisa assim que a pessoa dominando a técnica, né? Ó, tem mais alguém que já fez chinelo bordado ali, Ah, a minha mãe. a, A minha mãe. a sua mãe. Ela já fez. Então, é, era disputadíssimo, né? Os chinelos bordados. Sim. E na época eu aprendi a fazer aqueles em tear, que tu fazia o bordado no tear, depois aplicava no chinelo havaiana, Tá. que era um Aham. diferencial do outro só tramado, né? Tipo macramê com contas. E a carteira do artesão é uma coisa assim que deveria ser mais divulgado entre nós, assim, artesãos, porque é tão tranquilo, né? Ó, tem um oi lindonas aí. Quem tu acha que tá dando oi A lindonas? Sayonara da Fujiko. Oi, Sayonara. Estou fazendo É, concorrência, ela faz live seguida, e tá. hoje é a minha primeira. Ah, não, de repente, eu vou convidar ela uma hora dessa, vamos ver se ela aceita vir É aqui uma bater um papo. querida. É muito querida É, ela. a Sayonara fez curso conosco lá. Eu acho que ela fez na tua de estrela, não foi? Fez a Foi, estrela. né? Eu não sei se ficou pronta a estrela dela, mas ela estava lá. Pois é, ela não mostrou essa estrela pronta, Não né? mostrou a estrela pronta. Mas agora, Ah, quando terminar a pandemia, a gente faz uma segunda edição. exato. Tu sabe, Tânia, que a carteira do artesão, eu tenho um grupo de alunos, ó, topou ao É, vivo, depois eu vou chamar tá, para a gente combinar. tá no compromisso. Tá no compromisso agora. É, a carteira, eu tenho um grupo de alunas que começou a trabalhar com fio de malha, assim, meio contra a minha vontade, porque o fio de malha pesa muito e eu sou meio... acabo deixando ele de lado. Mas Uhum. elas se apaixonaram pelo fio de malha, porque cresce rápido, né? É um trabalho que enche os Uhum. olhos, assim. E eu, tá, vamos lá. E super apoiei elas. Ó, ela disse que não terminou a estrela. Ai, ai, ai. Arroba vergonha mesmo. É. Hashtag de vergonha. E aí elas começaram a produzir muito rápido muitas peças. Eu disse, tá, mas vocês vão fazer o quê com esse monte de peça, né? Porque aí tu começa a dar de presente, mas aí tu começa a produzir mais do que tu consegue ou dar de presente ou consumir. E aí elas começaram, não, a gente vamos fazer dinheiro, vamos vender. E aí eu dei toda uma ajudinha, assim, né, dentro do meu possível, para elas se jogarem, assim, mas aí para participar de uma feira vocês precisam da carteira de artesão. E aí elas, não, mas a gente recém começou, a gente, ó, mas eu disse para elas, olha só, vocês fazem direitinho, porque é uma turma que sabe aquelas pessoas que fazem desmancha até ficar bem bonitinho, que se preocupa com acabamento, que se preocupa com. Tem uma delas que tem o estojo de linhas para costurar quando tem um defeito, né, na malha, daí Uhum. corta a malha, costura, elas costuram com a linha da mesma cor, aí troca ali, enfim, assim, é muito cuidado que elas têm com o trabalho. E aí eu disse, não, olha, vocês estão prontas,
podem fazer a carteira de artesão. Claro que sempre a gente tem o que aprender, mas Sim. já sabiam o suficiente para fazer a carteira. Aí foram três juntas, com medo, né? Foram juntas, uma para segurar a mão da outra, porque estavam com medo da prova, Sim, né? Porque tem um dia que é uma prova. tem Aí que eu disse, fazer lá. fica tranquilo. Aí elas ficaram, porque o trabalho com fio de malha, a maioria inicia com anel mágico. E aí uma delas disse assim, se elas me perguntarem como faz o anel mágico e eu tiver que fazer em câmera lenta, pronto, acabou, rodei na prova. Mas enfim, treinaram as peças, treinaram tudo. E aí elas voltaram bem felizes e foram para fazer feira. E é bem isso, não é complicado a prova, né? A gente tem o nome de prova, assim, mas é só ter isso, Sim. o domínio e a segurança do que está fazendo, né? Mas o E problema é a palavra prova, né? Aí tu a fica assim, prova, falou prova, prova. deu. É. O que eu acho assim, o que eu aconselho sempre é levarem uma peça pequena, porque leva Isso, um bolo para fazer, né? Eu me lembro quando eu fiz um sapatinho de bebê que começava e terminava rápido e dava, e aí depois fiz alguma coisa de um chinelo. Eles nem, na minha época pelo menos, nem ficavam muito assim. Ela logo viu que tinha destreza, né? Porque eu, eles, eles olham que tu começou, que tu, né, sabia começar, e veem que tu tem que começar, desenvolver e terminar, né? É bem sim, tranquilo. e levar peças prontas para eles verem, né, que tu faz, naquela especialidade que tu queres. E aí eu passei um bom tempo sem recolher a anuidade. Uhum. Aí, há uns 2 anos atrás, eu fui lá para renovar a minha carteira. Aí eu disse, Aham. tá, quero ver quanto que eu devo, porque como eu parei, né, porque esses bazares, eu fiz até a Expo Inter uma época, né? Aham. Foi Fez bastante. foi um empreendimento muito corajoso, porque é uma mão de obra, né? Porque Sim. como eu tinha muita roupa de bebê na época, e eles têm, Expo Inter sempre chove, né? Expo Inter sempre é uma meleca, né? E tem um dia da semana que vão os colégios na, na, para fazer a visita, né? E E aí aquelas criancinhas adoráveis gostam de botar a mão, a gente adulto bota, imagina as crianças, né? Sim. Então tu tem que preparar um pouco assim teu stand ali para conseguir receber esse tipo, né, de coisa, deixar em plástico e tal, né? Eu fiz uma feira de Natal aqui também na Redenção, acho que foi a primeira que fizeram no Natal de rua ali do Brick de Aham. Natal. E então, eu cansei bastante, sabe? Foram muitas feiras, né? Foi a Sim. Sojipa, né? Fiz a Germânia. E aí começa a ficar meio preocupado, porque para tu fazer essas feiras, tu tem que ter muito material, né? Muitas peças, porque senão Sim. não vale a pena tu ir para a feira, porque são espaços caros, né? Claro. E e aí tu vai ter que ter um auxiliar, porque sozinha tem a hora que tem que ir no banheiro, né? Então Aham. alguém tem que ir contigo, ou familiar, ou que tu pague alguém para ficar ali Sim, contigo. tem que ter tem que ser uma dupla, é o mínimo, né? É. É, Aí eu, tem isso. sincer- eu sinceramente, assim, eu me decepcionei um pouco com feira. Achei que o Aham. meu esforço era maior do que vinha de Sim. retorno, né? E aí eu não me preocupei mais com renovar a minha A tua carteira e tal, e carteira. fiquei um bom tempo sem pagar. Aí eu fui lá, né, subi aquela escadinha miserável lá em cima, Ah, sim. para ver como é que estava a minha situação. Eu disse, bom, agora ele vai me dar uma conta, assim, né? Aí eu cheguei lá, comecei a ver, ele começou a dizer, vou lhe dar guia e tal.
Aí, quando ele olhou a minha identidade, ele viu que eu tinha mais de 60 anos, né? Aham. Não, mas a senhora está liberada, não tem mais anuidade. Ah, que ótimo! E estava perdoada a minha dívida também. Que Eu bom! pensei assim, né? Eu pensei, pô, eu tenho 60 anos agora, mas e antes, né? Mas Sim. eles não, eles disseram que não, que como já tinha, então, até para aquelas nossas, né, amigas aí, artesãs, né, Ah, que legal. tenham mais de 60 anos, estão até isentas de qualquer contribuição. E a contribuição é 20 e pouco, se não me engano, por ano, Sim, é um valor muito baixo, assim. É. é simbólico. E o bom da carteira é porque tu faz essa nota, né? P1, Aham. P2, uma coisa assim. Tu compra, na época comprava-se na Globo, agora não tem mais livraria Globo. Deve ser em papelarias, Na né? papelaria. Tu compra aquela nota, faz ali toda a lista dos teus, do que tu estás levando e leva lá para carimbar, né? Então, com aquilo tu pode circular com a tua mercadoria, né? Então, eu acho que para quem é jovem, tem uma boa disposição física para montar e desmontar uma feira, porque não é só o estar ali sentadinho bonitinho, né? Não, é Eu acho tudo que vale isso. a pena, né? E vale a pena também, porque às vezes não é só feira. Eu tive uma época que eu fiz muito tricô para a Opera House, que era uma boutique que tinha no shopping em Aham. Guatemi. Ah, Eu legal. deixava, eu fazia a máquina fazia os casaquinhos e as calças, e nas beiradas fazia os quadradinhos de crochê. E teve Sim, uma época que era assim, acho que era os anos também. 90 aí, era uma febre aquele tipo de roupa. Era Aham. vestidinhos com os quadradinhos, eram as calças com as bainhas, né? Então, Esse, aí eu esse modelo ainda continua, né? Esse modelo não voltou, saiu né? mais, voltou, ele continua na moda. Eu acho que o tricô e crochê ele nunca vai sair, né? Ele pode dar um Não. assim, de repente agora eu estou preocupada que tenho visto muito, aí de repente aparece muito, aí para um pouco, depois volta e assim vai, né? Eu, eu, Então, eu, eu imagino que em função da pandemia, né, que nos traz junto uma crise também, né, tá fazendo com que isso das pessoas estarem em casa dá mais tempo para as pessoas estarem fazendo, né? sim, E, eu penso que pode voltar um pouco isso de cada um tecer a sua roupa. Não tanto para vender, mas tecer a sua roupa da sua família, sim. que é uma coisa que acontecia até ali os anos 80, né? Início dos anos 90, acho que ainda tinha mais. Isso da mãe, da avó, da tia, enfim, de tecer para as pessoas de casa, né? De tecer para si, porque agora a gente está com tempo, né? E eu acho que Eu tenho visto o retorno na decoração também, né? Muita manta, muita também, almofada, né? porque a As gente está em mantas, casa, tá olhando para casa, né? Porque sim, a gente tava muito na rua e agora a gente só tá dentro de casa. sim. Então, tu acaba olhando para casa e quer enfeitar a casa, né? Porque a gente agora quer enfeitar o lugar onde a gente está. E eu achei incrível porque eu tenho dois filhos, né? E o meu filho mais novo e a minha nora, que tem 30 e poucos anos, se apaixonaram quando eu fiz uma manta, né, de chevron Aham. de crochê, que saiu numa Aqui. capa de uma revista de barroco, com dois tons de Sim. cinza e mais uma almofada. Eles levaram aquilo ali na mão daqui para Ah, Califórnia, assim, imagino. e se agarram naquilo, e adoram, né? São jovens, né? Meu filho Sim. mais velho tem 40 e qualquer coisa, que eu sempre digo, eu tenho um filho de 30 e Qualquer- qualquer coisa e um outro de 40 e qualquer coisa. O meu filho também de 40 e poucos também, agora tá separado e tal, e também já fiz uma manta para ele, já levou todo o faceiro, né? São coisas assim que no fim a gente acha assim, eu sinceramente sempre achei um pouco de perda de tempo de fazer colcha, porque eu fazia muito vestuário, né? Então eu Sim. pensava assim, pô,
entre fazer uma colcha e fazer um casaco, uma blusa, um top, né? Vou fazer Aham, maiô, muitos maiôs de crochê, né? Então, biquíni. Então, sabe, acabava achando assim que não valia a pena, né? Mas agora está voltando aham. com muita força na Tá, decoração, né? muito, É. muito forte. Passou por ali uma E, pergunta para ti, querendo saber qual dessas tuas habilidades, dessas artes que tu sabe fazer, qual que tu gosta mais? olha, eu A acho pauta assim, preferida. eu tricô e crochê eu amo da mesma maneira. Eu acho assim que Aham. e gosto de coisas complicadas, assim, eu gosto do desafio, né? Por isso Hum, que a questão do tunisiano, por exemplo, que eu levantei também, a Carmen Sandoval deu uma oficina lá no nosso espaço. Eu comecei a fazer vários cursos também agora, esses online de aham. tunisiano, né? Tem o Amigurium que faz, também o Urium que faz, tem um canal que tem essa parte de bastante coisa tunisiana. Eu acho assim, porque eu cresci vendo a minha avó fazer crochê tunisiano. Mas o que a minha avó fazia? Saquinhos para doar na Santa Casa, saquinhos para beber. Ai, que Então ela legal. só Sim, fazia era aquela sempre aquele. Aham. aquilo. É o pauzinho, né? Então, era o básico do básico, porque ela também já não enxergava direito e tal. Então, aquilo ela tinha ali e ficava fazendo. Então, para mim, o tunisiano era só aquilo, né? Aí, Sim, quando eu comecei a ver que tu consegue fazer peças de vestuário, tu consegue fazer muita coisa com o muita. tunisiano, Aham. né? E eu fiz com o teu colega lá da Casa Hermosa também, eu O fiz um Thiago, curso com o Thiago. é, Foi uma vez ele Teve gosta uma semana, bastante do teve uma tunisiano. semana de artes, uma coisa assim que teve em Porto Alegre, e ele deu uma das oficinas, era com ele. Ah, sim, foi a primeira Bienal de Arte Têxtil. Isso, isso, Isso. isso. Ele fez É. uma oficina. E eu fiz essa oficina com ele, que foi ali se não me engano, na Luiz Afonso. Era aqui na Cidade Eu não Baixa. lembro o nome do espaço. Era um espaço de artes ali. Eu acho assim, por mais que tu saibas de qualquer coisa, né, de crochê, de tricô, da minha área também do direito, o aprendizado é eterno. Sempre vai ter o que aprender, né? Sempre. Então, é uma maneira de colocar agulha, é uma maneira de ver o ponto. Eu sou canhota, então eu sempre tive Uhum. dificuldade, eu sou assim, meio autodidata, né? Porque ninguém Aham. nunca teve a paciência de parar e me ensinar, né? Então, com minha mãe, quando eu fui pegar, assim, eu ficava do lado da mãe, olhava, ficava de frente, então foi a maneira que eu aprendi, né? Então, o meu Aham. crochê eu pego como as gurias pegam para fio de malha agora, né? Então, eu, não- eu Sim. pego como pego a agulha de tricô, pego aquela Ah, modo sim, faca que assim. chamam. É o modo faca que chamam, né? Isso, é. É. Eu pego assim, acho lindo quem pega por baixo, acho tão delicado, tão bonito, mas eu não consigo, né? E então eu acho assim, qual a técnica que eu mais gosto? Ambas, né? E Aham. se tiver, o macramê eu até faço, mas não gosto. Então, se fosse dizer o que eu não gosto, eu acho que vou ficar no macramê e fazer Deixa por pompom. último. E fazer pompom. Pompom, para mim, é um castigo, Ah, sim. né? Tu sabe que Porque pompom, toda vez que me perguntam, eu disse, tá, eu sei fazer, mas, tipo, é uma coisa que eu não gosto muito de fazer. Acho bonito é, quando tá pronto, assim, a outra pessoa fez. Mas concordo contigo, pompom eu posso é, deixar lá no finalista também. porque eu acho assim, tudo que tem que cortar muito a linha ou a lã, né? Me dói o coração, né? Porque é que nem os Também. quadradinhos. O quadradinho tu tem que fazer, tu tem que saber para que tu vai usar e se tu vai usar mesmo. Porque depois tu Sim, vai desmanchar e vai ficar um monte de bolinhas, né? Tu vai ficar com umas sim. bolinhas aqui, outras bolinhas ali. Então, aquilo ali, tu não tem que Aí não fazer depois. aproveita. É. É, né? Então eu acho que aí fala um pouco o meu instinto
de economia, assim. Economia. Aham. Ah, e E, sustentabilidade também, né? Porque é, esses farelinhos, restinhos de fio, não sei se já falei aqui, ele acaba, é um lixo, ele é um resíduo que não tem utilidade, né? Ele é poluente. Então a gente pois é. tem que ter esse cuidado também. Eu estou vendo que está É, entrando algumas perguntas ali, mas eu sinceramente não isso, consigo controlar, então vamos lá. porque Ela, assim, admiro muito quem tem tantas habilidades, que no teu caso, né? mas acontece que também são 67 anos fazendo coisas, né? Então, E cada um tem as suas habilidades, né? Cada um tem a sua especialidade. A minha mãe também usou a máquina Lanofix, que eu lembro era a dela melhor fazer. máquina que tinha. Era a melhor É, máquina, né? Eu tenho uma Singer aí, mas não é a mesma coisa. ó, sobre a prova lá da carteira, né? Uhum. Eles querem algo com início, aumentos e diminuições. E aí eu esqueço o nome, Sayonara? sayonara. Eu fiz um pé de sapatinho de bebê e um square de crochê, já que a minha carteira é para duas técnicas. Eu acho que é tricô e crochê o dela. Sim, deve ser. As vantagens de ter mais de 60, né? Por isso, em algum momento tem que ser melhor idade, né? Nem que seja para ter um descontinho lá. Tem que ter alguma coisa. Ó, se fizer para si mesma já é bastante. Sim, que já é. Se tu faz para ti um blusão, né? Que tu vai. Um casaco, enfim, a colcha que tu queria de certa forma é uma economia e tu tem uma peça exclusiva, né? Isso é uma Sim. das vantagens do trabalho manual. Eu acho É que sim, na ó. minha etapa, agora eu já tenho uma netinha, então já fico pensando quando entrar o inverno, já ter alguma coisa para ela, né? Sendo que com Isso. essa pandemia não dá nem para mandar pelo correio, porque não chega nunca. Ah, verdade. E quando chegar, talvez nem sirva, dependendo É, da idade. pois é, né? Então, mas são coisas assim que a questão do tricô e crochê, eu acho que ele faz parte da vida da gente, né? Não tem como Ah, separar, né? não, Só e ele, que, eu tive. Sempre vem a pergunta, né, de onde surgiu e como é que surgiu. E eu tenho tentado encontrar isso, mas não tem muito registro exato do como e da onde, né? sim, Então, tem vários registros que, assim, alguém conta uma história que, né? Então, é uma técnica que os primeiros registros eu acho que são de 1700, 1800 por aí, que começou a aparecer em registros escritos, né? Falando sobre a uhum, técnica. Então, já está há muito tempo aí, já sim. faz parte, né? E Quando aí, não tinha as agulhas, o pessoal fazia com galho, né? As primeiras eras e etc, né? isso, as agulhas de madeira, né? Que hoje até nós temos de madeira, mas claro que uma outra qualidade, enfim. Mas eu acho que a gente. E tem muitas possibilidades também. A gente pode fazer esse quadradinho que tu usou e que ainda é moda, e eu acho que e quadradinho, inclusive, tem um dia internacional do quadradinho de crochê, Sim. né? Que agora é 15 de agosto. E pensa que é o Dia Internacional do Quadradinho de Crochê. E Hum. então, quer dizer, ele já faz parte, já tem uma coisa da cultura, assim, que não é só nossa, né? É mundial e ele tem muitas utilidades, né? A pessoa pode E fazer o próprio,
o próprio quadradinho tem vários modelos, né? Eu Vários estou sendo modelos. desafiada para fazer um que é de mosaico crochê, não sei se tu viu, tem uns que Sim. são lindos, né? Que não Ah, é eu não muito fiz. explorado, não é muito Não. explorado aqui, porque eu acho que é uma americana que tem uma página no Instagram, né? E tem uma Isso. moça no Instagram também que fez umas bolsas em Brasília, lá no Bendito Fio, deu uns cursos lá, que até fechou já essa loja lá em Brasília, mas ela dava lá, e é lindo aquele mosaico, né? É muito bonito. Ele faz um desenho, me lembra o trabalho do ponto brioche do tricô. Ah, nem me fala em ponto brioche, pelo amor de Deus. A minha cabeça não responde para ele. Porque, então, pensa que vai ser mais ou menos isso no crochê. Eu tenho um modelo de quadradinho, eu comprei uma receita para treinar, porque não achei livre uma receita legal, assim, que tivesse bem explicada. Então, mas é desafio, sabe? Porque tu vai ficar com o trabalho de um lado, vai ter um desenho, do outro lado ele vai ser outro desenho. Pois é. É lindo, Então, né? É lindo. é lindo, Até, é lindo. é, é que tu pega na carreira de baixo, né? E aí, então, aí vai Isso, formando pega o desenho, com relevo, é bem né? Tem que legal. trabalhar com cores, né? Tem Sim, uma pessoa ali perguntando se eu dou aula. Eu até quando estava com o espaço aberto, até estava começando a já montar uma agenda para aula, principalmente para canhotos, né? O que nós sim. estávamos pensando em fazer? Pegar uma pessoa com a técnica para destra e aí eu faria a parte para canhoto, que aí aliviaria, porque quem dá aula para destro, né? Às vezes tem dificuldade de Às vezes acompanhar não um canhoto, consegue. É. né? Eu consigo porque eu aprendi com a minha avó canhota. Eu não sou Uhum. canhota, mas a minha avó era canhota e me ensinou, então eu consigo fazer, né? Mas é Uhum. claro, se tem um canhoto para traduzir, vai muito mais rápido, porque a minha mão esquerda ela faz, mas ela é devagar. É, eu tinha uma época que tinha muitos cursos em lojas de artesanato, em lojas de Aham, armarinho, né? Que nem tem agora, mas teve depois uma época parou, né? Mas bem mais antigamente tinha muito esses cursos. E aí eu ia com a minha mãe, eu acho que eu tinha o quê? Uns 20 anos, para tu ver, isso faz tempo. aham, E aí a gente ia, e aí as professoras levavam modelos de sapatinho, de manta, de disso, que nem mostram quando a gente vai num workshop dessas marcas de fios, né? Eles levam essas peças e a gente escolhia que peça queria fazer, né? E aí nós sempre ia a mãe e eu, que a gente dividia. Ela pegava uns modelos, eu pegava outros e a gente fazia o nosso portfólio de modelos para poder dar aula. A mãe deu aula há aham. bastante Ai, tempo que legal. também, porque a mãe era aposentada do Estado, né? E se Sim, aposentou cedo para me ajudar a cuidar dos meus filhos, para trabalhar e estudar. E então ela era muito jovem ainda, então ela quando os netos foram dando folga para ir para o colégio, etc., aí ela se apegou mais em dar aula. Então, claro. agora, depois do falecimento dela, que eu fui remexer as coisas, achei até o manualzinho com os pontos, com tudo uma sequência toda de Aham, cursos, assim, né? Estão sim, guardados que quando legal. reabrir a nossa casa. Um tesouro, Né? né? Um tesouro Ah, que ficou sim. guardado. Muito legal. É, é. E E Magda, nessa época do escritório também, eu até aham, tinha comentado contigo, né? Lá em 1980, por aí, eu me formei em 78. Aí fui trabalhar com um colega, depois de formada, e em 80 eu aluguei o meu primeiro espaço, assim, individual, né? Aí o que eu pensei? Quando eu montei, como eu aluguei ali na Andrade Neves, que era o escritório, para escritório de advocacia, né? Eu olhei assim, tinha um sol maravilhoso, aí botei uma boa cadeira, uma mesa. Aí eu disse, bom, agora eu vou vir para cá para fazer meu tricô, porque não vou ter cliente, né? Mas não sim, tem problema. Eu vou ter meu tempo, né, para tomar sim. sol e fazer tricô, né?
Só que não durou muito tempo essa alegria, porque aí começou a dar certo Que bom. a advocacia, né? E Advocacia. aí não dava. Aí não dava mais. Aí o tricô teve que ficar para finais de semana e para de noite, né? Aham. Como agora. Agora também é uma coisa assim que eu já não faço encomenda, né? Até agora Sim, eu estou pensando em retomar pronta entrega, fazer alguma coisa, né? sim. Precificar até para poder fazer, né? Porque tu não só Aham. fazer, tem que vender, que nem tu falou das tuas amigas, né? Sim, chega um momento que se tu produz muito, por exemplo, hoje Sim, tu não tem filhos pequenos para cuidar, sim. né? Então assim, tu Nem acaba neto, nem netos, né? Não sim. nem não tá podendo. Não Então convivo com pensa, a minha neta. pois é, então o que acontece? Tu acaba tendo um tempo livre maior Sim, e aí tu consegue usar esse tempo livre para sim. tecer. E se tu ficar tecendo, 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 porque é gostoso e a gente fica fazendo, E às vezes é, a gente daqui quer a... tirar uma receita, né? Tu quer Exato, tirar uma isso, receita descobrir nova, como não foi? faz. Exato. Essa aqui eu estou tirando agora, ó. Essa aqui Ai, que legal. tá Tá preso esticado. para esticar o quadradinho, né? Aham. É uma mantinha de apego com o polvo, né? Falta botar os Ai, que olhinhos, legal, polvinho. né? Aí eu já fiz Muito legal. de vereda, já fiz uma azul e uma rosa. Ah, sim, tu E vê. essa aqui, essa é uma receita free, né? Que Aham, eu peguei na internet, só que ela vem em inglês, né? sim. Aí fiz a tradução e estou fazendo. E é uma coisa que a manteiga, aí eu estava pensando, pá, fazer coisas longas para vender não dá. Primeiro, Não, porque a lã está muito cara, né? O sim. insumo é muito caro. Eu acho assim que para tu fazer. Esses dias eu estava vendo uma amiga que tem um armarinho falando de umas peseiras, né, para fazer com aquela lã mais grossa que é Aham, imitando o tricô de mão, aquele, pro crochê de mão, sei. né? Aí ela estava falando que eram 5 ou 8 novelos daquilo. Eu disse, meu Deus do céu, né? A pessoa tem que fazer um empréstimo, Sim. né? Porque é Não, muito caro o novelo. e aí quem vai comprar tu tem que fazer isso já com a certeza de que a outra pessoa vai querer, né? Claro, né? Porque não é E é, investimento pequeno, né? não dá para ser pronta entrega, né? É o tipo da coisa que Não dá. tu faz e outra coisa que eu acho ruim também, tem pessoas que trabalham assim, a pessoa dando material. Eu nunca gostei de trabalhar com a pessoa me dando material. Porque às Aham, vezes tu não sabe que tipo de material a pessoa vai trazer, se aquela linha ou aquela lã não vai manchar. Aí depois tu entrega um trabalho o pior do trabalho é a confecção, né? Aí tu aham. confecciona, faz, perde, né? O teu tempo, aí depois a primeira lavada a peça se fica toda desganhada, né? É. Então, é o tipo da É, coisa assim que não vale a pena trabalhar dessa maneira, né? E trabalhar consignado também é uma coisa que eu já fiz muito, mas é bem relativo, porque às vezes tu coloca, que nem eu te falei nessa loja, nessa boutique que eu botava lá no Iguatemi, algumas peças iam como consignado, né? E na troca das peças que não eram vendidas, eu vinha as etiquetas, eles nem tiravam as etiquetas, né? E aham. botavam, às vezes, 3, 4 vezes o preço que seria o preço do, né? Então, assim, por isso não vendia, né? Sim, E era consignado, e mesmo consignado, eles botavam um valor estratosférico, assim, que ficava quase impossível de vender. Então, a tua peça vai ficando manuseada, né? Tu acaba não tendo como vender, né? Ou tu vai aham. ter que desmanchar e tentar ressignificar a peça, porque aquela ali já não dá mais, né? Sim. E mesmo que tem coisas assim que às vezes tu faz, eu mesmo estou desmanchando uma coisinha aqui que eu acho que tenho lá no na minha sacola da vergonha, que era do tempo que fazia a parte a máquina, né? Então ele está feito a máquina e depois faria os detalhes em Sim. crochê, né? Ah, sim. Então, embora é uma coisa assim que tu não.
com o artesanato, assim, em feiras tu não pode vender coisas à máquina, né? Mas tu Aham. pode ter uma parte da máquina, desde que a parte de crochê, a parte manual, seja a maior parte, né, Sim. do objeto, né? Então, aí tu acaba ficando desgostosa, né? Porque as coisas voltam estragadas, tu não. Então, acho que no fazer tem que se pensar muito nisso, né? O teu caminho, o que que tu quer seguir, né? Tu quer seguir Aham. para venda, para fazer feira, para vender direto, para vender pronta entrega. Tem que ter um Eu acho plano, né? tem que ter um plano de negócio, como qualquer negócio, né? É Que o nosso verdade. artesanato é um negócio, né? E era isso que era nosso intuito ali na casa da avó, que era o espaço que ele estava criando, que espero que retomar depois. Acho que agora é só o ano que vem, né? Eu acho. É. Então, daí veio a pergunta. Vem a Vera dizendo, a Vera Bassotto, não, acho que tá dando um oi. E aí vem uma pergunta. Eu não estou nem ah, mexendo ali, que é para não estragar, tá? não, Se não, não, tocar eu nisso, sei como é vai que dar é, problema. eu sei como é que é. Os teus planos para depois da pandemia. O plano da casa da avó volta a funcionar. Eu não sei se tu consegue ter hoje uma ideia disso, né? Pois é, né? Eu acho assim que todos nós estamos que nem os alcoólatras anônimos, né? É um dia depois do Um outro, dia de... né? Isso é verdade. Cada dia é um dia, né? Então, assim, a casa da bola está lá, o ateliê está lá, né? O espaço permanece, né? E a Márcia, da Adorável Rotina, é minha parceira lá ainda, ela permanece com o Aham. ateliê dela lá. E tem feito, hoje até ela fez uma live de lá, e tem feito as gravações. Eu pretendia aprender com ela também essa parte aí das gravações, mas agora Sim. também estamos afastadas. É, E, né, então eu acho assim que para esse ano não temos como, podemos até fazer projetos, né? Eu acho que projetos, a vida é feita de projetos. Eu sinceramente acho na hora que o ser humano para de ter sonhos e projetos, ele parou, né? Ele morreu. Então a gente tem que sempre pensar que vai dar um segmento para aquilo que se gosta, né? exato. Tanto na advocacia, não pensem que o artesanato que está mal, a advocacia está tão ruim quanto, né? Porque eu, por exemplo, eu faço o trabalho com previdenciário, bastante, Aham. mais, né? Então, eu atendo pessoas idosas. E essas pessoas idosas não estão podendo sair de casa. E essas pessoas idosas não sabem fazer isso que nós estamos fazendo. Isso. A dificuldade, aí é aquilo, né? A dificuldade de ter, Sim, né? E de usar, porque né? É sim. complicado. Então, assim, as coisas normalmente, tudo na tua vida, né? Tanto na vida do artesanato quanto na vida da advocacia, ela é o segmento, né? Tu planta um dia para colher no outro, né? Sim. Então, eu estaria começando a colher as coisas começadas em março. Mas como eu não comecei nada em março, né? Eu não tenho nada para colher. Eu tenho que continuar tentando plantar. E é o que Complicado. nós todos estamos fazendo, né? Então, mas eu acho, hoje eu ainda li alguma coisa no Instagram de uma amiga, e eu achei bem interessante, que aquelas coisas a gente não pode se angustiar muito pensando o que que vai ser, o que que vai ser, né? Porque se tu ficar pensando assim, né, quanto tempo vai durar para ser, né? Vai demorar, quanto tempo vai custar para chegar lá? Tu tem que te aperfeiçoar, É. fazer, né? Aproveitar É, o tempo. eu acho que uma coisa, na minha opinião, a gente não volta mais, né? Assim, quando é que tudo vai voltar ao normal? Não volta.
Não, esse Não normal, o volta. nosso normal do ano Normal não volta. passado não vai existir. Uma coisa que eu não gosto muito da ideia de que a agenda desse ano vai ficar vazia, né? Ela pode ficar vazia daquelas coisas que a gente tinha antes. Mas a gente está vivendo e a gente tem que aproveitar esse momento Sim. para viver e aproveitar e criar memórias, né? Tentar fazer isso da melhor maneira, para depois que passar essa etapa, a gente ter um novo. Nós vamos ter ainda, de novo, nos adaptar para uma coisa que a gente ainda não sabe como vai ser, né? Mas a gente eu imagino que a gente vai poder se encontrar daqui a pouco, né? Quando exatamente, não sei. Eu acho que Mas, nós já estamos, já somos muito felizes de não estarmos dentro de um hospital, nem exato! termos nenhum familiar próximo nessa situação, né? Eu acho que isso já está ótimo. Isso É já bem não isso. dá para ficar reclamando da vida. Eu acho que eu sou contra o reclamar da vida. A gente sempre tem que ter positividade das coisas, né? E procurar, assim, encher a cabeça com coisas, né? Porque se bem, né, diz que como é que é a cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Uma coisa Isso, assim. isso. É. Tem um A gente, ditado que a minha avó isso, dizia. sempre enfiava um monte de coisa para a gente fazer para Não não vamos ter tempo de ocupar, pensar. Não vamos nos pensa ocupar. bobagem. Então, assim, eu acho que a gente tem memórias, né? Tem coisas boas, né? Nós, assim, nos aproximamos por uma coisa que era um sonho meu, né? Que acabou Aham. sendo o sonho de outras pessoas, né? Que, inclusive, que tu estás incluída nesse sonho, que a gente vai aumentar, né? E vamos ampliar isso aí em breve, certamente, né? Por isso que quando o meu filho disse assim, mas por que que tu não faz um Airbnb lá da casa da avó? Porque a casa tá toda montada, tem toda a estrutura, né? Eu disse, não, não vou fazer. Porque lá é o sonho do ateliê, né? Meu ponto de refúgio seria ali, né? Que eu estava pretendendo ter esses horários, uma vez por semana, uma vez de 15 dias, né? Para marcar algum encontro com as amigas, nem que fosse só para Sim, jogar a conversa fora. Mesmo que não fosse, nós já tínhamos até programado, assim, vamos fazer encontros sem um custo. A pessoa sim. só cada uma leva alguma coisa, a gente faz um lanche comunitário e Aham. trocamos ideias, né? E aumenta o ciclo de amizades, né? Exato. Porque isso é muito importante, né? A amizade é o Que que, bom. nos carrega, né? É Carrega nossas verdade. energias, né? Eu, graças a Deus, eu tenho os meus filhos, a minha nora, a minha netinha, que eu não consigo nunca ir ver, porque quando eu estava me organizando, se agora eu vou. Aí meu filho até mandou a passagem, reservou a passagem para nos encontrar, não deu. Onde é que Então, eles agora estão? eles estão na Califórnia, Ah, é. né? Eles também estão lá numa fase bem difícil, porque, né, também estão em home office, né? Sim. E a gente fica preocupado também, porque está mais Claro. distante, né? É mais difícil de ir, né? Apesar de ter, eu estou com o meu passaporte em dia ali para sair correndo, Sim, mas é não dá para viajar. a hora que puder. Pois é, Tânia, né? Isso. Estamos nosso finalizando. tempo tá chegando no fim. Eu te falei. E eu achei Eu, que não que ia sobrar tempo e faltar assunto, né? tu achou, né? E eu vou te dizer, eu acho que ainda teria muito assunto, como sempre, fica sempre assunto. E muito bom poder te reencontrar, mesmo à distância, poder conversar um pouco mais contigo. E sim, vamos construir aí outros projetos, outros sonhos de uma forma diferente, do jeito que for. Eu acho que é Sim, bem importante isso que tu falou, da gente não deixar de fazer projetos. A gente não pode datar algumas coisas ainda, mas a gente sim. precisa ter os projetos. É, muito obrigada.
Gratidão pela As tua. perguntas que eventualmente passaram, e que se alguém quiser, tem o meu arroba ali, que é arroba Tânia Knorr, Isso, tudo junto, né? Aí, se quiserem me procurar no privado ali, fazer alguma pergunta, eu isso, estou às ordens. pode. Eu Tá? vou gravar essa live, vai ficar gravada. Vou colocar ali os teus contatos. E aí, quem Sim, quiser te procurar como advogada também, né? estamos às ordens. Né? Já fica sabendo que está tudo demorado, mas tem coisas que a gente precisa encaminhar, né? O online facilitou bastante, sabe? Eu estou Aham. gostando muito do processo eletrônico por causa disso, que eu consigo trabalhar de Pois casa, é. então estou dando andamento, consigo receber alvarás de coisas Ó, antigas, né? Mas tudo, assim, o problema maior que eu vejo é o novo, né? O novo para depois. Então, isso sim. vai ser uma luta bem grande, né? Mas estamos com saúde, estamos aqui, né? Eu agradeço muito quem nos prestigiou, né? Eu sei que o horário das 8 horas da noite a gente está fazendo a janta, né? Sim. É bem atrapalhadinho, né? E quem não viu vai ver gravado, certamente, porque, Isso aí. Vai né? ficar. E espero que numa próxima oportunidade eu esteja um pouco mais treinada nessas Vamos. modernidades. A gente marca, Aí mais eu te adiante a convido. gente marca. Ah, Aí isso eu faço aí. uma live e te convido. Isso aí, da casa da avó. Isso aí. Tânia, na terça-feira que vem, Castorina Zimmer vem conversar comigo. Ela é uma arte terapeuta. E aí nós vamos conversar um pouco, o bate-papo vai ser assim, sobre essa coisa do crochê, arte, da terapia, enfim. Vamos. Arte terapia, né? Vai ser o tema da Bem semana que bacana. vem. Te convido para nos assistir e continuar o nosso crochê. Certo. Muito Até mais. obrigado e Eu até que a próxima. agradeço. E agradeço quem participou aqui no Isso aí, muito presencial. obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí. Mais uma edição do Crocheti. Semana que vem tem mais. E aguardo por vocês. Abraço.